Evangelho de São Lucas. O Evangelho hoje nos diz que Jesus passava por todas as cidades pregando a Boa Nova. E o que é a Boa Nova? A Boa Nova é o grande fato de que Deus nos amou tanto que deu seu Filho para que Ele morresse na cruz por nós. O seu Filho Jesus, Ele faz um movimento que na teologia nós chamamos de kenosis. Kenosis quer dizer, Ele se esvazia, Ele se dá. Ele não pensa nenhum momento em si, nele mesmo. Ele está o tempo inteiro preocupado com o outro, sempre com o outro. O que é o diabo? O diabo é uma pessoa preocupada só com ela mesma, voltado seu olhar somente para ele, o tempo inteiro. E o Evangelho, depois de dizer que Jesus pregava a Boa Nova, e a Boa Nova era esta, ele fala de mulheres que andavam com Jesus, que eram discípulas de Jesus, que foram curadas por ele, foram libertas por ele. Ele tirou o diabo delas, como por exemplo Santa Maria Madalena, do qual foram tirados 7 demônios. E depois que essas mulheres elas foram curadas, elas passam a servir Jesus, inclusive servir financeiramente. Com o dinheiro que elas tinham, elas serviam a Jesus e aos discípulos. Isso aqui é importante. Por que é que nós não conseguimos servir a Cristo? Porque às vezes nós não temos a condição de Cristo, de Jesus, alguém que vem trazer a Boa Nova e ser a Boa Nova. Às vezes nós temos a condição do diabo. A condição do diabo, que é assim: a gente olha só para a gente, e a gente passa o dia inteiro, como o Jó, que era feridento, pegava um caco de telha e o dia inteiro coçando as suas feridas, as suas misérias. Nós somos assim também. Então nós passamos o tempo inteiro pensando em nós. Ai gente, a minha vida. Ai gente, o meu casamento. Ai gente, o meu trabalho. Ai as minhas dores. Ai o meu eu. É o olhar do diabo. É um olhar voltado para dentro de si. E às vezes a pessoa faz isso, como essas mulheres aqui, elas fazem isso porque elas são doentes, e a doença fundamental de uma alma é o pecado. Ela faz isso porque ela é pecadora, pecaminosa, ela está imbuída no pecado, ou às vezes ela é oprimida pelo diabo. Como diz na minha terra, é o cão que não deixa ela fazer as coisas. Faz com que ela volte a olhar para ela o tempo inteiro, se lamentando, se lambendo. É como um gato que fica se lambendo o dia inteiro, se olhando e se esquece de Cristo, esquece de Jesus. Então, nesta situação, a coisa que tem que ser feita é justamente isso: é ir aos pés de Jesus e ser generoso com Ele. A própria Maria Madalena diz em outro texto do Evangelho que ele estava num jantar, ela entrou na sala onde ele estava, quebrou um vidro de alabastro aos pés de Jesus, chorava e secava os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Ela fez isso antes mesmo de ser curada. Ela se jogou aos pés de Jesus. Então hoje nós precisamos nos jogar diante dele e dizer: Jesus, cura meu coração, cura minha alma, expulsa os demônios de mim, para que eu pare de olhar para mim mesmo e entenda a sua Boa Nova. E a Boa Nova de Jesus fundamentalmente é essa: é quando alguém entende o sonho de Deus e consegue dar a vida por alguém, dar a vida pelo outro. Foi assim na vida de Jesus, foi assim na vida de José, de Maria, dos santos que nós celebramos hoje, São Cipriano, e todos os santos, todos eles foram assim. Eles, uma vez que entenderam a mensagem de Jesus, se esqueceram de si.
peçamos a condição do Cristo, um olhar voltado para o outro, e nos libertemos definitivamente da condição do diabo, um olhar voltado só para si, só para ele mesmo. E às vezes achando que está fazendo algo bom. Não, eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando da minha vida, eu estou cuidando das coisas, porque eu tenho que estar bem para poder fazer bem. Mentira. Dê a sua vida e tudo vai ficar bem. É assim que Jesus nos chama, que Ele nos cure.